Olá, meu nome é Danilo Maeda e no meu canal aqui no YouTube eu sempre gosto de trazer novidades e também trazer dicas clínicas, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão de como agregar valor ao tratamento odontológico. Vamos focar um pouquinho na minha área de atuação, que é a parte de reconstruções ósseas, cirurgias regenerativas, cirurgia plástica, implantodontia e periodontia. Bom, a dica de hoje tem a ver com essa retomada que nós temos aí pós-Covid, nesse ano de 2021. Esse período todo que nós passamos em 2020 mudou um pouco dessa relação que nós temos com nossos pacientes, seja ela desde a questão de confiança ou valor de tratamento e preço. A gente já sabe, né, é muito comum, o dentista aborda muito bem a questão de valor e a questão de preço, são coisas diferentes, mas algo que é muito importante que a gente não deixe de lado é como é que nós utilizamos as objeções do paciente, como é que nós eliminamos essas objeções para que eu possa mostrar na prática e que o paciente possa confiar naquilo que eu estou dizendo, para que ele possa entender a necessidade do tratamento, para que ele valorize qualidade, valorize a indicação, valorize o seu planejamento, né? Valorize a sua formação, para que então você possa ter um ticket médio adequado e possa trazer um tratamento de qualidade ao seu paciente. Muitas vezes os pacientes relatam, né, uma série de problemas, ou tem uma série de objeções que dificultam que você possa fazer o fechamento daquele orçamento. Isso tem relação com uma série de coisas. Aqui eu cito para vocês coisas que vão desde a falta de tempo ou até mesmo o fato dele não te conhecer. Às vezes uma indicação, às vezes ele está indo até o seu consultório porque encontrou essa informação na internet, ou foi indicado por um colega, às vezes ele não foi referenciado por outro dentista, ou às vezes ele passou e viu ali na placa e decidiu marcar uma consulta com você, né? Então, como é que a gente trabalha todas essas objeções para que a gente possa eliminá-las aos poucos, para que ele possa aceitar que você está oferecendo algo que realmente justifica aquele valor, né? Justifica aquele preço e que ele possa ter a certeza de que vai ser bem sucedido naquele tratamento, naquela escolha que ele vai fazer, no caso, do seu consultório, tá? E quando a gente fala da questão de reconstrução óssea ou de implantodontia e periodontia, isso é muito importante, porque normalmente são tratamentos de maior valor agregado, tem um preço mais alto, e isso às vezes dificulta o paciente conseguir emplacar isso no seu orçamento, principalmente nesse período de transição. Bom, se nós temos uma série de objeções, nós temos uma série de possibilidades, né? O que é mais importante para esse paciente? Todas essas objeções podem ser eliminadas com um gatilho mental muito importante, que é o gatilho mental da confiança. É importante que você demonstre ao paciente, não falar onde você estudou, quanto tempo tem de carreira, quantos implantes instalou. Não é isso que traz a confiança, mas conseguir mostrar e explicar para ele passo a passo aquilo que ele precisa, aquilo que você vai executar. Aquele paciente tem que entender que ele é único. E no momento que ele está com você, você vai ceder toda a sua atenção a ele, desde os exames, desde o planejamento, desde aquilo que você pode trazer de diferente para aquele caso. Então é importante que você siga algumas dicas. Primeira coisa que a gente deve entender: quando a gente fala em gatilho mental de confiança, é muito importante que o paciente sinta-se à vontade para conversar e veja você como um profissional de excelência. Quando a gente fala em confiança, na verdade, o paciente às vezes ele tem uma dificuldade de entender que você tem a formação e que você pode ajudá-lo nesse processo que tem a ver desde entender a necessidade e a indicação do procedimento, o porquê fazer aquilo, e a questão da confiança que ele vai ter em você. Algumas vezes o paciente já passou por outros consultórios e tem planos de tratamentos diferentes, cujo objetivo é o mesmo, às vezes reabilitar ou trazer sucesso para aquele caso. Mas, se um paciente, por exemplo, passa em um consultório onde dizem que podem fazer um procedimento de uma forma mais rápida, ou, por exemplo, vamos falar de implantodontia, é possível fazer o implante sem enxerto ósseo, né? Se você chega à conclusão de que não tem como fazer sem enxerto ósseo, como é que eu vou mostrar para o paciente que isso acontece? Uma coisa muito frequente, às vezes o paciente chegar com uma panorâmica e falar, olha, eu não preciso fazer enxerto, eu só quero colocar implante. E quando você conversa com ele, mostra para ele que o exame panorâmico ele é simples, ele é um exame de duas dimensões, você não consegue ver espessura adequadamente, e você solicita uma tomografia e mostra para ele o que é uma panorâmica, o que é uma tomografia, muitas vezes o paciente
naturalmente ele vai entender. Falar, olha, eu fui numa outra clínica e não me pediram nada. Então ele vai passar a confiar em você pelo simples fato de entender que você é mais preparado. Você está solicitando um exame que não é mais caro, tão mais caro assim, e é um exame que traz informações importantes. Se você pode ter uma informação mais importante sobre ele, você vai planejar melhor. Se você trabalha desassistido, né, com um exame mais simples, possivelmente você tem uma chance de fazer uma falha, né, de ter riscos, você assume complicações possíveis de acontecer naquele tratamento. Então, essa parte da confiança, quando ele não conhece o processo, né, aquilo que vai ser executado, e eu não estou falando da anestesia, da incisão, do corte ósseo ou de onde colocar enxerto. Eu estou falando dele entender a necessidade do enxerto, se esse for o caso dele. Então, quando a gente fala de confiança, é muito importante que em todas as etapas sempre a gente pergunte a ele. E tem a ver com a queixa principal. Então nós precisamos escutar, né, perguntar o que ele deseja, o que ele precisa, com as palavras dele. A partir disso a gente processa e junto com o exame clínico, nós já sabemos o que ele precisa. Nós vamos então escutar o que ele tem a dizer e aí nós vamos explicar aquela nossa possibilidade de plano de tratamento. A partir desse momento, muitas vezes você pode ter necessidade de solicitação de outros exames. Então você vai solicitar exame para que você tenha tempo para planejar e para criar uma proposta de tratamento. Quando a gente faz esse tipo de conduta, é muito frequente que a gente possa então trazer ao paciente um mundo novo, algo que ele não está acostumado. E quando a gente fala dessa questão de planejamento, né, ou de criar possibilidades de tratamento, tem a ver com aquela questão de explicar para ele, olha, seu tratamento ele pode ter fases diferentes, etapas diferentes, com tempos de execução diferentes, né? E aí tem produtos que podem ser utilizados de qualidades diferentes que vão trazer benefícios ou limitações. Por exemplo, você pode utilizar uma prótese que seja cimentada ou uma prótese que seja parafusada e a qualidade delas é excelente, mas são formas de tratamento diferentes e podem ter indicações diferentes. Então, quando o paciente não compreende o procedimento ou não compreende aquilo que ele precisa, ele tem dificuldade em confiar no profissional. Então, é importante que você mostre para ele, indique para ele, fale sobre as limitações. Se ele não entende o processo, muitas vezes ele também não entende a necessidade. Por que eu vou utilizar, por exemplo, um enxerto ósseo? Você precisa mostrar para ele que não tem volume e que se você colocar o implante da forma como está, esse implante pode ficar numa posição indesejada, pode ter dificuldade para higiene, pode ter que ser feito um retratamento em pouco tempo, ou ele pode ter dificuldade simplesmente para ocluir ou para mastigar, ou pode até ter prejuízo, pode ter risco de pegar uma estrutura nobre com esse implante e trazer prejuízo ao paciente. Então esse gatilho mental da confiança ele vai ser naturalmente aplicado de acordo com as objeções que ele vai tendo e que você escutou a partir do momento que você já perguntou isso para ele. Então quando ele começa a entender mais sobre a situação específica do caso dele, começa a entender um pouco mais sobre como você pode ajudá-lo, dessa forma fica mais fácil, mais prático para ele entender a necessidade e ele aceitar a indicação do seu plano de tratamento. E quando a gente fala desse gatilho mental de confiança aplicado realmente ao caso, né, aplicado à conduta, ao tempo que você está com o paciente, depois que você já recebeu esses exames, você vai conseguir fazer um plano de tratamento para apresentar para ele, e tem a ver com raio-x, com a tomografia, com planejamento feito em software digital, né, tem a maior parte relacionado à confiança está na comunicação. Então você vai precisar aplicar todo esse conhecimento que você já tem, sua bagagem, e então apresentar isso para você de uma forma simples, de uma forma clara. Então é importante essa comunicação, que você possa mostrar, você possa girar um modelo, mostrar para ele, pegar uma régua, pode ser no computador, você pode mostrar, olha aqui, a espessura óssea sua tem 2 milímetros, o implante indicado para essa região, ele é de 3,5, ele não vai caber aqui, por isso eu preciso fazer enxerto ósseo. Se eu não fizer assim, esse implante ficando para fora, vai ficar só a gengiva cobrindo ele, pode inflamar, ou pode trazer prejuízo, pode ter risco. Então, a partir do momento que ele começa a entender isso, ele está vendo aquele modelo, aquele gesso, ou aquele raio-x, ele sabe que é da boca dele, ele começa a aceitar aquilo que você está dizendo, então você está passando confiança. Coisa que às vezes ele pode não ter tido outro consultório. Além do mais, essas simulações que a gente faz do plano de tratamento ajudam a entender a importância e agregam valor. Porque ele vai entender que não é preço, porque se são procedimentos que estão incluídos naquele
orçamento, o valor agregado é maior. Mas se você começa a tirar procedimentos, fica mais barato, só que a qualidade cai. E às vezes isso pode ser algo que ele realmente vai valorizar, porque tendo menor qualidade, tem menor durabilidade normalmente esse tratamento. Além do mais, você vai explicar para ele o tratamento. Você pode ter fase e você também pode explicar o tratamento ideal que você gostaria que fosse executado e aquilo que é possível ser executado, talvez uma fase mais de urgência. Por exemplo, o paciente pode estar limitado de orçamento naquele momento, mas você pode finalizar, fazer enxertia, fazer um implante e trabalhar numa prótese provisória por um período de 6 meses ou até um ano, se for o caso, fazendo as manutenções, para que então depois ele possa fazer um investimento numa prótese definitiva. Né? Então você pode trabalhar esse fluxo de caixa desse paciente. Né? Além do mais, você pode trabalhar essa relação custo-benefício. Se é um plano de tratamento mais longo, ou se tem mais fases, você pode explicar para ele sobre a necessidade de um provisório, o que ele vai trazer de benefício. Então o custo dele é baixo, devido ao benefício que ele te traz. Você pode falar, por exemplo, de uma prótese imediata com carga imediata, definitiva, ou até mesmo a necessidade de um provisório. Tá? Além do mais, você deve justificar cada etapa clínica sua, explicar aplicada ao caso dele. Por exemplo, um levantamento de seio maxilar é feito em enxertia para que depois possa fazer a inserção do implante numa posição adequada e para que a gente não corra risco de ter perfuração, para não ter uma sinusite, não ter um problema crônico. Então, eu acabei de explicar para ele a necessidade a partir do caso clínico dele, fazendo medidas, mostrando raio-x, explicando o que é cada coisa. O paciente não sabe reconhecer nada no raio-x ou na tomografia, mas você mostrando e definindo o que é cada parâmetro, por mais que ele não vai sair de lá um radiologista, mas ele vai conseguir entender o que você está dizendo de uma forma mais fácil, tá? Bom, então, quando a gente conversa sobre isso, esses gatilhos mentais, outros, não apenas da confiança, vão ajudar o paciente a confiar mais em você, aceitar e eliminar essas objeções para que o seu plano de tratamento possa ser aceito de uma forma mais prática. Então, agora depende de você, vamos para a prática e eu desejo muito sucesso em 2021 para você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Aproveita, curte o meu canal, indica e compartilha.